crime que o meu marido não cometeu. Senhores parlamentares, os senhores têm poder de mudar essa história. Desse jeito aí, eu peço que vocês prestem muita atenção. Esse é um vídeo especial, continuação de um vídeo anterior, onde nós estamos guardando uma verdadeira memória, um resumo, né, dessa visita da Comissão de Direitos Humanos ao Brasil para tratar, né, dos temas pertinentes a todo sofrimento e perseguição proveniente de uma narrativa que foi criada principalmente ali a partir de janeiro de 2023 e que tem deixado muita gente em sofrimento permanente. Detalhe, isso não começou em janeiro de 2023, basicamente isso é fruto de uma série de atitudes, né? Toda essa perseguição à família brasileira, à direita brasileira, vem de narrativas construídas ainda em 2019, e a partir de um único inquérito, a gente sabe de uma única pessoa que praticamente colocou um manto de silêncio sobre a sociedade brasileira. Tivemos a primeira parte ontem, convido a você que não assistiu, assista, está com essa capa, Sistema Exposto, né, onde o resultado disso foi a fala do próprio representante, o relator da OEA, o senhor Pedro Vaca, né, que está coletando os depoimentos das duas partes, olha, do sistema, mas agora principalmente das vítimas. E, segundo as palavras dele mesmo, impressionantes são os depoimentos, como esse que você acabou de assistir aí da Vanessa, esposa, né, de um perseguido político, com 6 filhos, e que está em condições de desespero. Não é só ela, não. E a gente vai falar aqui, durante essa segunda parte desse material, nós vamos falar aqui sobre os depoimentos impressionantes, né? E aí temos a fala do Dr. Sebastião Coelho, do Paulo Faria, que representam ali o Daniel Silveira e o Felipe G. Martins. Temos a fala emocionante, aliás, de 2 parlamentares, mas, né, nós já tínhamos trazido ali o Nicolas Ferreira, o próprio Gustavo Gaia, o senador Magno Malta, mas agora vamos trazer o pronunciamento deles, como foi a sua fala dentro da própria comissão, né? Principalmente do Gustavo Gaia ali e do Marcel Varrato, a dificuldade que eles encontraram, inclusive a comissão não queria que tudo aquilo fosse filmado, e se eles tiveram essa coragem, o canal Pátria e Defesa aqui, o seu amigo Moisés faz a sua parte, registrando isso, até porque a gente não sabe se esse conteúdo, como ele vai ficar aí pelo ar. Muito provavelmente, e eu vou começar por esse vídeo, que é o vídeo do Marcel Varrato, assim como aconteceu lá nos Estados Unidos, onde aquilo que os nossos parlamentares foram denunciar na OEA não ficaram devidamente registrados ou completamente registrados, eles, no Brasil, impuseram ali que tudo fosse gravado, porque se o relatório final não corresponder, as provas estarão aí. Mas eu digo a vocês que, diferente de muitos que não acreditam no potencial de colaboração, nesse momento, com essa fotografia de quem hoje comanda o planeta, eu digo para vocês que sim, pode surtir um grande efeito a partir dessa visita, apesar de todos os esforços, nós precisamos lembrar que existe algum grau de pragmatismo, mesmo para quem é oriundo dessa parte da esquerda. A Comissão de Direitos Humanos é um organismo multilateral, basicamente ocupado, né, pelo próprio princípio, pela esquerda, mas estamos numa outra perspectiva e temos um novo comandante lá nos Estados Unidos. E isso interfere não só na política americana, mas basicamente na política a nível mundial. Bom, mas esse não é o tema. Eu quero trazer aqui, vou começar com um vídeo do Varrato, vou procurar interferir o mínimo possível, porque esse é um conteúdo para você assistir e compartilhar, mas principalmente para preservar essa memória aqui para nós. Bom, só para fazer um breve resumo, foi a vez dos deputados da oposição e também das vítimas diretas, seus advogados, conversarem com a Comissão de Direitos Humanos, que está em uma comitiva de 9 a 14 de fevereiro de 2025, oriundo de toda a provocação que foi feita ao longo de alguns anos, de jornalistas no exterior, de parlamentares brasileiros que foram até lá provocar a comissão e, por fim, pelo convite do próprio governo, que talvez tivesse uma intenção que eu acredito que não será alcançada por eles. O objetivo final será alcançado pelas vítimas. Mas vamos lá. Vai deixando a tua opinião, inclusive, enquanto roda essa estreia, e esse material vai ficar permanente. Só para a gente entender a dificuldade disso, dá uma olhada com a comissão, que chega para tratar de liberdade de expressão, queria colocar sigilo
nas próprias gravações. O motivo poderia ser nobre, mas o deputado aqui, Van Hatten, deixou tudo muito bem claro e diz aí se você já concorda. Vamos lá. A gente pede que não, pela preservação da confidencialidade da própria reunião. Só para explicar, aqui é um representante brasileiro dentro da comissão, tentando colocar as regras, né, para as entrevistas e dizendo que a reunião não podia ser gravada. Vamos. E da segurança de todas as pessoas que estão presentes aqui. Isso acontece com todos os espaços, com todas as pessoas, é um protocolo padrão da comissão em visitas em imóveis. Perdão, sobre esse ponto. Não há em nenhum ponto, no momento em que a vítima precisa da transparência, essa determinação de que a reunião seja sigilosa. Nós já passamos por isso em Washington e não gostaríamos aqui que houvesse a censura por parte da comissão, justamente ouvindo as vítimas de censura. Então nós insistimos e vamos manter, dessa vez, apesar de na vez passada nós termos protestado contra aquela decisão, a transparência dessa reunião e, portanto, ela será 100% gravada e filmada. Nesse caso, o relatório delibera, mas esse é o protocolo padrão, o relatório deliberará. Eu não acredito que haja um prejuízo para as partes que não seja gravada, toda a transparência pode ser reportada depois da forma como os senhores desejarem por meio de comunicação. Esse é um padrão que segue em todas as reuniões, nenhuma reunião será gravada, nenhuma reunião com nenhuma das partes será gravada. O relator pode deliberar, mas essa é a orientação padrão que a gente tem. Eu contesto porque nós tivemos a situação em Washington, enviamos um e-mail pedindo as notas. Lamentavelmente, as notas não vieram com as informações todas da reunião, inclusive havia informações que não condiziam inteiramente com aquilo que nós havíamos discutido. Enviamos um novo e-mail pedindo que bases legais a OEA estava utilizando para não permitir a filmagem e até o momento não houve resposta. No que, senador Girão, nós entendemos que não há base legal, nós pesquisamos tudo e por isso nós vamos manter a filmagem, porque isso nos preserva. Nós somos as vítimas de abusos e de censura e nós precisamos que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo nessa reunião. Si me permite, es un objetivo mío como cabeza de esta delegación que los espacios sean serenos, que la escucha sea amplia. Entiendo que si eso es un elemento importante para ustedes, lo que le pediría a la delegación es que yo asuma un poco las intervenciones a efectos de que no vaya a haber atribución a mis colegas, que son equipo técnico que me está apoyando. Es importante que nos indiquen, digamos, toda la información que quieren que llevemos. Eso creo que es el objetivo principal que tenemos acá y a efectos, digamos, de poder aprovechar el tiempo, yo les animaría a que empezáramos, a que nos provean de la información y pues de parte de nuestra delegación yo estaré a cargo un poco de las intervenciones para asumir la responsabilidad. Ok, muchas gracias. Bom, só para resumir o que ele falou ao final em espanhol, estava aí a tradução para vocês em texto, mas basicamente houve o pedido. Óbvio que essa decisão não foi só do Marcelo Van Hatten, mas ele foi a voz nesse momento aí. A gente pode notar todos os deputados de direita aí, tá, Zambelli, o próprio Gustavo Gaia, Bia Kicis, enfim, senador Girão, está todo mundo aí, né, muito mais, mais de uma dezena de deputados compareceram. Havia a imposição para que as reuniões, como regra, não fossem gravadas, mas o próprio Pedro Vaca, que falou em espanhol aqui para vocês, que é o chefe da delegação, né, e será o relator, ele vai produzir o relatório sobre tudo que está ouvindo no Brasil. Ele se comprometeu, né, se responsabilizou por isso, permitiu ali o processo. Isso já foi uma primeira vitória. É importante dizer que, sim, normalmente essas reuniões elas não são gravadas para preservar as vítimas. E uma das coisas que ficou ressalvadas, eu quero explicar isso para vocês, é que caso alguns dos depoentes, parlamentares nesse caso, ou mesmo depois, não quisessem dar publicidade para os seus depoimentos, teriam isso protegido também. Mas, em via de regra, a maioria, já devido ao tamanho da perseguição, que é justamente expor isso para o resto do mundo. Perseguidos todos nós já estamos, né? Inclusive aí o pessoal. Então, esse é o primeiro ponto. Agora eu quero passar para o segundo ponto, a própria fala como vítima do deputado Marcelo Van Hatten. Vou trazer aqui também o depoimento do Gustavo Gaia, vou trazer aqui a fala do doutor Sebastião Coelho, enfim, vamos falar da questão da grande invasão que houve dentro do próprio Congresso, no bom sentido, sobre o pedido de anistia já, né? Baseado justamente ou por ocasião da própria visita da comissão. Tudo isso a gente ainda vai ver aqui hoje, tá? Só vou fazer um pedido para os amigos.
Esse canal é, inclusive, desmonetizado, não quero nada de Pix, nada disso aqui, mas só dá like, se inscreve e compartilha, porque mais pessoas precisam assistir a esse compêndio que nós estamos fazendo aqui sobre todo esse processo de visita da OEA, tá? Então, colabore apenas dando like, se inscrevendo e compartilhando. É de graça para você fazer isso aí. Faça isso agora, legal? Alguns segundos para você aí e a gente já vai aqui com o Marcel Van Hatten novamente. Vamos lá. Então, que bom que a OEA está fazendo a visita hoje ao Brasil. Mas é preciso recordar os motivos que levaram essa visita a acontecer. Nós tínhamos uma audiência pública que seria realizada em novembro do ano passado. Ela foi cancelada e depois, exatamente, postergada, pelo que nós entendemos, porque na informação oficial que nós recebemos não se falava em cancelamento, para que houvesse essa visita para o Brasil a convite do governo brasileiro. Eu quero lembrar a todos que naquela ocasião nós mostramos a nossa irresignação, nossa inconformidade, porque a parte abusadora havia convidado para uma visita, sendo que nós, por várias vezes, tínhamos já ido à OEA, não apenas parlamentares, como advogados e pessoas que sofrem de abuso de autoridade de censura, e até aquele momento nunca havia sido externada pela OEA a possibilidade de uma visita ao Brasil. É claro que entendemos que essa visita é muito importante por nós estarmos aqui sendo ouvidos e muitas outras pessoas poderem expor, mesmo que em apenas 5 minutos, e por isso o STF, o abusador, teve 1h30 para 2 pessoas, e nós temos 5 minutos cada um, porque são inúmeros, não dá para botar todo mundo em 1h30, mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro, acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos, e diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus 2 casos concretos. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X, e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X. Pessoal, prestem bem atenção nesses momentos, essas denúncias são importantes, porque apesar de nós estarmos convivendo no Brasil com um estado de normalidade daquilo que é crítico, lá fora isso é escandaloso, tá? Nós, no Brasil, parece que já estamos normalizando esse tipo de censura. Mas, como vocês vão ver daqui a pouco, pelo próprio depoimento aí do relator, o Pedro Vaca, ele ficou impressionado com o que ouviu. Vamos lá. O Brasil foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X.
Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofro, policial, do Estado Policial de Lula e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Mas até o momento, apesar de uma medida cautelar ter sido protocolada no dia 18 de novembro, e já se vão mais de 2 meses, ainda não obtive retorno da Organização dos Estados Americanos. Eu quero concluir com perguntas ao relator, muito brevemente. Gostaria de saber se Felipe Martins, que originou, aliás, o processo que é feito contra mim por eu ter defendido, não a ele, mas o devido processo na condução do seu caso, se ele será ouvido pela comissão nesses dias que está aqui. Hemos recibido desde que se sacó el comunicado de prensa un volumen muy alto de solicitudes que se están procesando de manera triangular entre el equipo que está desplegado en terreno y el equipo que nos acompaña desde la sede. No me atrevería en este momento, mucho menos a confirmar o a descartar. Lo que puedo comprometerme es que una vez finalizada esta reunión procederé a revisar. Hemos recibido un número inmanejable en las horas de tiempo y precisamente esperaria um pouco de... Eu solicitaria ao senhor relator... Só para resumir rapidamente aí a impressão, o Marcel Van Hatten, isso já é um absurdo em si, né? Ao invés da Comissão de Direitos Humanos ouvir a vítima diretamente, como é o caso do Felipe Martins e do Daniel Silveira, ficaram restritos a ouvir os seus advogados, o que já demonstra que há algo anormal dentro desse processo. E o Marcel Van Hatten solicita que eles busquem ouvir diretamente a vítima, né? E a resposta do Pedro Vaca é de que eles receberam um número incontrolável de e-mails, as pessoas estão denunciando, inclusive ele diz que ele está 5 anos à frente dessa relatoria, é o maior número de denúncias sobre direitos humanos que ele já recebeu em uma visita, e a gente não está falando de uma ditadura clássica, né, aí de qualquer país pelo mundo, nós estamos falando simplesmente de um dos maiores países do mundo, de uma das 10 maiores economias do planeta, então é muita coisa. E é indicado, é desejável que ele busque, né, entrevistar diretamente ali a vítima. Pedindo apoio dos demais parlamentares aqui presentes, inclusive do deputado Lucas Redecker, que está aqui, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, que Felipe Martins fosse ouvido. A OEA é independente, é um órgão multilateral, o Estado brasileiro deve respeitar os seus regulamentos e, obviamente, também a Constituição. No caso de Felipe Martins, porém, ele está proibido de dar entrevistas. O próprio jornal Folha de São Paulo quis entrevistá-lo e foi proibido. E na Comissão de Relações Exteriores, o deputado Lucas Redecker encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, depois de aprovado o requerimento de audiência pública de minha autoria, para que Felipe Martins pudesse ser ouvido, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou que ele estivesse presencialmente ou mesmo virtualmente conosco. Eu queria, portanto, concluindo, dizendo que esse caso é fundamental, porque ele inclui, inclusive, a fraude do registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, feito por um funcionário do governo americano, no CBP de Orlando, possivelmente com conhecimento das autoridades brasileiras, unicamente para mantê-lo na prisão por 6 meses. Foi o que ele permaneceu preso e, por isso, ainda mais grave a violação. E houve rumores, e eu gostaria até de deixar isso externado, que talvez a comissão não fosse ouvi-lo, porque se saísse na mídia que ele seria ouvido, poderia dar problemas para o trabalho da comissão. Que bom que não é assim, porque se for assim, a própria comissão acaba se submetendo também a uma censura que hoje se aplica aos órgãos de imprensa brasileiros,
e aos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu tiver concordância dos meus colegas, eu gostaria de fazer essa sugestão para que Felipe Martins fosse, ainda que virtualmente, ouvir, porque o caso dele, na minha opinião, é um dos mais abusivos, grotescos e claros dos abusos de autoridade e da censura que acontece no Brasil. E para concluir, então, nos meus 30 segundos, que eu peço a gentileza do relator que me conceda agora, só pedir que a Organização de Estados Americanos realmente cumpra com o seu papel e faça algo em relação ao caso do Brasil. Nós estamos há muitos anos já pedindo, eu corro risco todos os dias, como todos os nossos colegas, nós não temos medo porque nós continuamos enfrentando, estamos aqui para justamente tratar desse tema com o senhor, mas a gente precisa que órgãos internacionais como a EA ajam de acordo com aquilo que se espera deles. Então esse é o nosso pedido. Muito obrigado pela atenção. Então, como vocês viram aí, né, impressionante o relato do deputado. Eu, inclusive, coloquei praticamente na íntegra. Cada parlamentar teve em torno de 5 minutos para falar, mas esse número não ficou muito engessado. Alguns falaram 7 minutos, 8 minutos e por aí vai, né? Então, o deputado teve bastante espaço aí para falar. E um outro relato impressionante, como vítima também, parlamentar, mais vítima, mas em defesa também dos interesses de todo cidadão brasileiro, falou aí o deputado Gustavo Gai. E é o próximo que eu quero que você acompanhe. Pessoal, só mais uma vez aí, dá like, se inscreve, compartilha, assiste tudo, de preferência. Esse vídeo não vai ficar tão curto quanto os nossos vídeos que nós estamos soltando normalmente, não é uma live, a gente vai soltar aqui para deixar permanente no canal como prova, né, testemunho de tudo que está acontecendo. Então, compartilha muito, faz a tua parte aí, dá like, se inscreve, compartilha, isso é de graça, tá? Então, eu vou chamar aqui novamente o vídeo aqui agora do deputado Gustavo Gai. Essa é a apresentação do deputado. Ontem eu trouxe a impressão que o deputado, tanto o Gustavo Gai e o Nicolas tiveram da reunião. Agora eu vou trazer para vocês a fala do deputado, importantíssimo. Vamos ouvir. Nós fizemos uma reunião, acho que foi ano passado, na sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu lembro que eu falei uma frase lá nessa audiência. Eu disse que as pessoas que estão aqui, por estarem aqui, Só o áudio ficou um pouquinho mais baixo dessa. Aumenta um pouquinho o volume aí, tá? Vamos lá. No seu escritório, lá na sua sede. Nós corremos os riscos agora, a partir de agora, de sermos perseguidos no Brasil por termos vindo aqui denunciar o que está acontecendo lá. O senhor lembra disso? Eu falei que nós que estamos aqui, a partir de agora, somos alvos do STF. Desde então, Marcelo Van Hatten foi colocado em um inquérito por suas palavras, sendo que ele é um deputado federal, ou seja, ele é inviolável por suas palavras. Carla Zambelli foi decidido por uma corte aqui no Brasil que ela deveria perder o mandato dela pelas palavras dela. Bia Kicis colocado no inquérito por causa de suas palavras. Eu colocado em inquérito por causa de minhas palavras. E muito provavelmente todos que estão aqui estão em inquéritos, não por roubar, não por desviar dinheiro público, não por cometer crimes, por nossas palavras. Nós somos parlamentares. Parlare é a nossa função. Nós temos a blindagem sagrada da Constituição de podermos falar o que nós quisermos e somos todos agora réus por nossas palavras. Só essa parte, pessoal, já é assustador. Políticos brasileiros eleitos, aliás, a turma que está aí, maior quantidade de votos, né? Se pegar a Bia Kicis no Distrito Federal, Gustavo Gai em Goiás, Nicolas Ferreira, que está desse lado aqui, em Minas Gerais, os deputados mais votados do país estão todos perseguidos. E a colocação do Gustavo Gai aqui esteve, é a terceira vez, salvo engano, que o Gustavo Gai encontra com o Pedro Vaca. Foi 2 vezes lá nos Estados Unidos, e ele está exatamente dizendo o que ele falou para o Pedro Vaca lá nos Estados Unidos. O simples fato da denúncia que eles fizeram lá iria repercutir em perseguição para eles no Brasil. Esse é um dos melhores depoimentos que eu vi, e vou tentar não atrapalhar aqui. A gente precisa fazer essas intervenções aqui, por conta até do algoritmo aqui da plataforma. Espero que vocês compreendam. Aproveita aí, dá like, se inscreve e compartilha. Vai lá. Então, quando o Marcelo Van Hatten disse que, pela nossa percepção, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos não faz parte da solução, mas parte do problema, eu sou obrigado a concordar com ele. Se alguma coisa tivesse sido feita desde as primeiras reuniões, talvez hoje nós não estaríamos nessa situação calamitosa, desastrosa que a gente se encontra. Então, eu poderia aproveitar esses 5 minutos para fazer uma defesa e explicar para o senhor todos os crimes que o STF cometeu contra mim. Eu preparei, bonitinho. Muito bonitinho eu preparei, mas eu não vou falar sobre mim. Eu fiz um vídeo sobre isso daqui ontem, não sei se o senhor assistiu. Assistiu? Porque 5 minutos não dá tempo.
Mas eu preparei algo melhor. O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF... Pessoal, isso é um amadurecimento da direita enquanto oposição. Foi muito além de qualquer tipo de narrativa ou simplesmente algo que chamasse atenção para o fato, para a origem da questão. Que estratégia muito bem escolhida. Estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória. E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, vem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. Só por uns 2 minutos aqui, Mário. E o Barroso e os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Quando nós tentamos e aprovamos uma lei para voto impresso, onde as leis da urna eletrônica, o voto seria impresso e cairia dentro de uma urna física, sem encostar nesse papel, o Barroso foi até o Congresso, chamou presidentes de partidos e falou com eles, dizendo, não é para passar essa lei. Eu proíbo. Se vocês passarem essa lei, vocês serão perseguidos. Isso saiu na imprensa, senhor. Saiu na imprensa. Contra voto impresso, o Barroso busca cacique central em oposição. Alexandre de Moraes também foi lá, chamou os presidentes de partidos e falou, não é para aprovar essa lei. E ameaçou essas pessoas. E por isso nós não temos o voto impresso, que inclusive foi aprovado. Lembrando que, até pela proteção do canal aqui, né, essas são falas do deputado Gustavo Gaia, protegidos pelo artigo 53 da Constituição Federal. Afinal de contas, vivemos em uma democracia relativa, né, segundo o atual presidente do país. Então, é importante ressaltar aqui. Mas todos nós sabemos o que realmente acontece, né? Bom, nesse dia que o Barroso, na comissão, nesse dia que o Barroso e o Alexandre de Moraes foram ao Congresso ameaçar políticos para que eles não votassem uma determinada lei, nesta reunião, senhor Vaca, nesta reunião, estava essa pessoa aqui, ó, Paulinho da Força. Essa pessoa estava sendo procurada pela justiça brasileira por um esquema de corrupção. Ele estava na reunião com o Barroso e Alexandre de Moraes. Ele é o presidente de partido. Um corrupto que estava sendo procurado pela justiça. Estava na reunião com 2 ministros da Suprema Corte para impedir que o voto impresso fosse aprovado. Não encontram ele para uma citação, para uma intimação, mas encontram ele para impedir que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Para concluir, eu estou chegando na minha conclusão, nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Senhor Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz, ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os 2 lados e julgar 15 processos por dia? Isso não existe. A Suprema Corte Brasileira atribuiu para si todas as decisões do Judiciário brasileiro. Não só a censura. E aí que está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã. Porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com Elon Musk. Então é isso. É isso. Que vocês façam alguma coisa e façam valer a existência dessa instituição.
Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer igual o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, nota de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. Mas eu nunca vi o senhor fazer uma nota de repúdio para Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Fiuza, para o Tavares, um jornalista português que ao entrar no Brasil foi impedido de entrar aqui pela Polícia Federal, pela Vicky, uma jornalista alemã que também foi detida no aeroporto. Eu nunca vi fazer uma nota de repúdio pelo Terça Livre, a maior empresa de jornalismo conservador que o Brasil já viu, que foi fechado a ofício para Alexandre de Moraes. E o Alan dos Santos, o dono dessa empresa, está foragido nos Estados Unidos com mandado de prisão. Prisão. Um jornalista famoso que falava com milhões de pessoas todos os dias. Por favor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Obrigado. Impressionante e emocionante também a fala do deputado. É importante. Pessoal, o Brasil se apequenou, né, em virtude de toda a perseguição que sofremos. Não era para nós estarmos passando por tudo isso. Mas uma vez que o próprio sistema persegue o cidadão, você precisa de apoio externo para reverter essa situação. É óbvio, o que a gente espera não é que essa comissão vai interferir diretamente no Brasil, não desejamos isso, mas que ao alerta ao mundo sobre o que realmente está acontecendo no país, possa pressionar as vozes, inclusive, internas do nosso Brasil. Entenda, a mídia não está divulgando isso com a intensidade do que as redes sociais estão falando, mas que isso possa chegar a todos os cidadãos, pelo menos brasileiros, para que alguma coisa possa ser feita internamente. Lembrando, e aí a gente vai fazer a análise no final, eu só quero trazer mais alguns pontos, eu sei que o vídeo já ficou um pouquinho longo, mas eu acho importante. O primeiro deles passando rapidamente aqui pela oitiva, vários foram os advogados que puderam falar com a comissão. Aqui eu encerro um pouco a parte dos parlamentares, mas nós tivemos ali advogados como o doutor Sebastião Coelho, Paulo Faria, vou até trazer a impressão deles. Trouxe aqui a fala do Sebastião aqui rapidamente. O maior sicário deste país, chamado Alexandre de Moraes, um abusador, não respeita-se a Constituição, profere decisões secretas desde 2019. E essa história do 8 de janeiro é apenas uma cortina de fumaça que eles usam para dizer, olha, nós estamos defendendo a democracia. Mentira. Desde 2019 que eles abusam, antes só Alexandre de Moraes. A partir do 8 de janeiro, os demais ministros passaram a concordar com o senhor Alexandre de Moraes. Fala muito importante do desembargador Sebastião Coelho, que é advogado do Felipe Martins, mas é advogado de vários outros perseguidos na questão do 8 de janeiro. E aí, nesse caso, acredito que ele ajuda a desmistificar algo, né, que faz parte da retórica de que toda essa opressão nas redes sociais, na sociedade, é em virtude do 8 de janeiro. E ele traz à tona. Não, essa perseguição começou muito lá atrás. As portas começaram a ser arrombadas pelo Estado de cidadãos comuns, de comunicadores, influenciadores, de políticos, lá desde 2019, sobre uma retórica de um inquérito que até hoje não se concluiu. Né? É bom, e ele resgatou isso aí. Pessoal, quem gostar aí, dá like, se inscreve e compartilha. Eu vou só trazer a impressão aqui no final, tanto do Sebastião Coelho, que é advogado do Felipe Martins, e de outras vítimas também do 8 de janeiro, mas também do doutor Paulo Faria, que é um advogado muito conhecido, bastante ativo, como advogado do Daniel Silveira. Vamos ouvir aqui, eu acho que vai contribuir também. Pessoal, aqui do lado do Sebastião, nós estivemos aqui na reunião aqui com o relator da Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão. Queria saber, Sebastião, doutor Sebastião Manuel Calzige, qual é a sua percepção dessa reunião? Uma reunião muito importante e produtiva, onde o relator teve a oportunidade de ver o relato das vítimas, dos advogados, sem máscaras. O relato real do que o senhor Alexandre de Moraes, um ditador, está fazendo contra o nosso país e contra a liberdade em nosso país. Tá certo, eu compactuo com o mesmo pensamento do doutor Sebastião e a gente espera que depois desse dia, aqui em Brasília, as coisas fluam melhor e a liberdade de expressão reine aqui no Brasil. O deputado meu amigo Coronel Meira está aqui junto. Qual foi a sua percepção, Coronel, dessa reunião hoje com a comissão? Muito boa, né? Estamos tendo uma oportunidade e é importante
a gente sempre sai para denunciar fora do Brasil. Então, essa vida deles aqui, em loco, tá certo? Para ver realmente o sentimento, as dores que está passando, né, a democracia, o povo brasileiro, na verdade, e todos os presos políticos. Então, a gente... Bom, inclusive entrou aí, ao finalzinho do vídeo, o deputado Coronel Meira, né, de Pernambuco, salvo engano. Foi do PL, não sei se ainda está no PL também, mas sempre tem lutado pela causa da direita. E, aliás, ele é o responsável recentemente por um abaixo-assinado, uma lista de deputados que saiu em defesa do jornalista Oswaldo Eustáquio. Enviaram um documento, que, inclusive, esse documento enviado, salvo engano, foram mais de 20 deputados que assinaram esse documento no Brasil, em recomendação positiva ao Oswaldo Eustáquio. Esse documento, inclusive, serviu de base para a suspensão, né, de um processo de extradição, pelo menos temporariamente, do Oswaldo Eustáquio da Espanha, que já estava adiantado, onde ele iria já para uma audiência de onde ele poderia sair detido. Não extraditado, mas detido, aguardando todo o desenrolar do processo. Isso foi suspenso em virtude da atitude do deputado Coronel Meira. Importante, né? Às vezes, a gente ouve principalmente os grandes players, né? E às vezes não conhece todo mundo que está trabalhando aí, então parabéns aí ao novo deputado também. Bom, eu queria trazer mais uma cena aqui, que é a cena da filha do Clezão, todo mundo conhece, por isso, inclusive, ele está aqui na nossa capa de hoje, né? Está ali, para quem não conhece, é a vítima fatal mais conhecida, né? Tem outras, né? Mas mais conhecida, o Clezão está ali no canto, ó, e eu até coloquei ele agradecendo porque foi ouvida, né, sua filha, lá durante a audiência, de igual, ela falou inclusive em espanhol ali, o áudio está um pouquinho baixo, mas acho que dá para compreender, diretamente ao Pedro Vaca. Vamos ouvir aqui. Foi muerto, preso injustamente e torturado na cadeia. Meu padre não é criminoso. Ela diz que o pai dela foi preso e torturado na cadeia e que ele não é criminoso. Meu padre é um homem íntegro, bondoso e exemplo de brasileiro. Que o seu pai é um homem íntegro, virtuoso, né, e exemplo de homem brasileiro. Eles não merecem, minha família não merece isso. Estamos torturados até hoje. A família não merece isso, estão torturados até hoje. Ela ficou de pé ali, né, o Pedro Vaca, para ouvi-la, né? E não é fácil viver isso em Brasil. Por favor, nos ajude. Por favor. Não é fácil viver isso. No Brasil, por favor, nos ajude, né? É óbvio, teve esse intervalo, o Clezão é uma vítima emblemática disso, é o primeiro cadáver sobre a mesa, né, das autoridades brasileiras, né? Principalmente vocês sabem de quem. Então, acredito que foi importante, né, esses relatos. Teve muito mais, né? E o fechamento de tudo isso, eu quero que vocês acompanhem, foi essa espécie de invasão, né, no bom sentido, de parlamentares, capitaneada por parlamentares, mas com a família das vítimas, né, do 8 de janeiro, no Congresso, e foi feito de forma pacífica. Assim deve ser um parlamento, ou seja, de portas abertas para o povo. Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Anistia já! Aí é só uma parte, eles adentram até o plenário, dá para reconhecer uma série dos deputados de direita, sempre os mesmos, né, que defendem. Que bom que nós temos essa turma aí, né? E, enfim, ecoando aí esse movimento. E terminou também com o depoimento, eu não vou colocar incompleto, bastante pesado, inclusive, o depoimento da Vanessa, mamãe de 6 filhos, cujo marido está com destino incerto, mas as suas receitas bloqueadas, né, pelo sistema, ela com toda a dificuldade de criar a própria família sozinha. Mas vamos ouvir a própria Vanessa aqui, eu acho que vale a pena. E eu nem vou fazer o fechamento, tá? Só vou entrar depois com a vinheta, eu vou deixar tocando aqui o depoimento completo da Vanessa. Eu vou até sair nesse momento da tela aqui, eu quero que vocês ouçam na íntegra. E isso é um documento que fica aqui no nosso canal. Legal? Quem concorda, quem acha que essa injustiça pode ter fim, só peço a gentileza, compartilhe esse material, tá? No final, a gente encerra com a vinhetona aqui e eu deixo vocês aqui com a Vanessa. Mais uma das mulheres, das mães, que essa turma de esquerda tanto finge que defende, mas só quando é do interesse deles.
e uma mãe de família com 6 filhos, apartada da convivência do seu próprio esposo, em virtude de caprichos e narrativas. Eu deixo vocês aqui com esse tema e quem concordar aí, dá like, se inscreve e compartilha. Eu acho que é importante que mais pessoas tenham acesso a esse material. Combinado assim? Deixo vocês aqui com o depoimento da Vanessa. Com a minha família. Eu estou aqui com a minha família porque, junto com a condenação do meu marido há 14 anos, eu, uma mulher, fui condenada, mãe de 6 crianças, também condenadas a viver longe dos pais. Eu fui condenada a não ter o meu marido comigo, a viver sozinha, a dormir sozinha, a tomar decisões sozinhas, a ir para um hospital sozinha. Eu fui condenada a cuidar sozinha de tudo, do sustento, da proteção, da segurança. Condenada a quando os meus filhos falam: mãe, eu quero o pai. A falar para os meus filhos: a mãe não sabe quando nós podemos ver o seu pai. Rezemos. O meu marido, ele foi preso no dia 8 de janeiro. Ele foi condenado a 14 anos. Mas ele não cometeu nenhum crime. Não há nenhuma prova, não há DNA, não há vídeo, não há foto, não há a testemunha, não há reconhecimento de testemunha, não há armas, não há nada contra o meu marido. Isso está tudo no processo. E mesmo assim, ele foi condenado a 14 anos. Perseguição. Como que eu digo para os meus filhos? Como que eu digo para os meus filhos que o Estado brasileiro defende a família, defende a verdade, defende a justiça, se o meu próprio marido foi condenado injustamente, se o meu marido está fora de casa sendo inocente? São 6 filhos. Senhores parlamentares, jornalistas, repórteres, todos aqui, eu queria que vocês olhassem nos olhos dos meus filhos. Vocês têm coragem de olhar nos olhos de cada um e falar para eles que eles vão viver o resto da vida deles sem a presença do pai, por um crime que o meu marido não cometeu? Senhores parlamentares, os senhores têm poder de mudar essa história. Veja o Paulo. O Paulo tem quase 10 meses. O Paulo não sabe o que é o colo do pai. O Paulo não sabe o que é o sorriso do pai, a alegria de um pai. To Brazil so far? We're listening to a lot of stories and reports, a very heavy agenda. So we are on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to